modos de aula que eu distribuí para o pessoal, eu estou invertendo a ordem de dois assuntos aqui, né? Estou pegando a coisa que eu falaria sobre taxas de decaimento, seções de choque, estou deixando para daqui a pouco, né? E vamos investir então na teoria de perturbações covariantes, porque ali é onde a gente chega nas condições finais que a gente pode supor que a matriz S, que o operador S tem que obedecer, baseado no requerimento de covariância dele. Como esse assunto ainda está fresco na cabeça da gente, eu acho que é o melhor momento para falar é agora mesmo, não é para esperar muito mais não, tá certo? Então, vamos motivar um pouquinho o problema, né? Vamos dizer o seguinte, a gente já viu, né, no passado recente aí, que a gente tinha conseguido uma expressão para a matriz S, né? S beta alfa era delta beta menos alfa menos 2πi delta de E beta menos E alfa vezes uma coisa assim, né? Φ beta V C alfa mais. Vocês lembram disso, né? Sim? O cara está se dedicando ali a essa tarefa. Então, essa fórmula, né, permite que você calcule a matriz S se você souber o psi-alfa mais, né? E como é que eu sei o psi-alfa mais, né? Eu tenho uma fórmula interativa, né? Vamos dizer assim, né? Para trabalhar isso, né? Eu tenho que ter beta alfa mais, que é esse elemento de matriz aí, ó, Φ beta V psi alfa mais, né? Eu posso substituir o psi alfa mais por aquela expressão que a gente analisou, né? Para saber se eles eram realmente, satisfaziam realmente as condições de contorno, né, do problema ou não. Então, se eu substituir aquele psi alfa mais, deixa eu só relembrar quem era ele, né? A expressão lá da equação de Lippmann-Schwinger, né? A expressão era essa, né? Se alfa mais era φ alfa mais integral em d beta, φ beta V C alfa mais dividido por E alfa menos E beta mais ou menos E epsilon, né? Mais ou menos não, mais. Certo? Bom, essa expressão não diz quem é o psi-alfa mais, né? Ela é uma expressão integral, né? Você tem psi-alfa mais dos dois lados dela. O que você pode fazer é iterar essa expressão, né? Substituir o psi-alfa mais dentro da própria expressão e ir obtendo outras coisas. Por exemplo, se você fizer isso, ele é o φ alfa mais integral em d beta do φ beta V φ alfa, que é o primeiro termo, sobre E alfa menos E beta mais E epsilon, mais esse termo que eu coloque lá, né? Mais integral em d beta do φ beta V C alfa mais. Errado. Então, esse aqui foi o primeiro termo, mais integral em d beta, φ beta, V. E agora aqui a gente introduz uma coisa assim, integral em d gama, φ gama, V C alfa mais. Tudo aqui dividido por
São dois, né? Aqui tem E alfa menos E beta mais E epsilon, né? Aqui vai ficar E alfa menos E gama mais E epsilon. Tá certo? A gente está pegando aquela expressão que está ali e inserindo aqui, só que eu tenho que mudar a variável de integração de D beta para D gama, né? Então você vê, eu consegui um primeiro termo e um segundo termo que não tem nada a ver com o próprio psi, né? E eles são de primeira ordem em V. O terceiro termo que vai ter alguma coisa a ver com psi. Se eu continuar esse processo, eu vou produzir uma série, né? Em termos exclusivamente do cara livre, né? Então, esse cara que está aqui, né? Substituindo esse alfa mais que eu obtenho nessa história, eu vou obter φ beta v φ alfa mais integral em d gama φ beta v φ gama φ gama v φ alfa sobre E alfa menos E gama mais E epsilon mais integral D gama linha φ beta v φ gama v φ gama linha φ gama linha v φ alfa, tudo dividido por E alfa menos E gama mais E epsilon, E alfa menos E gama linha mais E epsilon, mais etc. até infinito. Se você olhar para essa solução aqui, né, quer dizer, esse cara aqui é o cara que aparece aqui na matriz S, né? Se você olhar para essa solução, a solução está plenamente satisfatória do ponto de vista computacional, por simplesmente, né? Porque é uma série infinita, né? Você vê que ela vai aumentando as potências de V. Então, se o V, por exemplo, for proporcional a uma certa constante de acoplamento, isso é uma série de potências nessa constante de acoplamento, uma série perturbativa. Aqui é a ordem lambda, aqui é a ordem lambda 2, aqui é a ordem lambda 3 e assim por diante. Se o lambda for pequeno, tem uma chance desses caras irem ficando cada vez menores, né, e a coisa funcionar, né? Mas, o que está envolvido aqui? Está envolvido um elemento de matriz desse operador V entre estados livres, certo? Os estados livres eu conheço, né? Eu montei esses estados livres explicitamente. Eu sei de quem que eles são autoestados, como é que eles são caracterizados, o que acontece com eles. Então, não tenho nenhuma dificuldade com os estados livres. Eu tenho dificuldade com esse aqui, com o estado interagente, mas com o estado livre não, né? Quem eu não conheço aqui é o V, né? Mas vamos supor, se eu conhecesse o V, né? Se eu soubesse que operador é o V, certamente eu saberia qual é a ação dele sobre os estados livres. Então, eu saberia calcular esse elemento de matriz, que é tudo que eu preciso, né? E aí o resto é uma questão de calcular integrais, né? Etc. e tal. Então, isso aqui é potencialmente uma solução, uma forma de você encontrar a matriz S, né? Tipo assim, dê-me um V e eu te devolvo uma matriz S, um S beta alfa. Está claro isso? Né? Qual é o problema disso? O problema disso é que essa expressão aqui envolve as energias explicitamente, né? Por que a gente não para aqui e se dedica a encontrar o V a partir de agora, né? Porque essa expressão envolve as energias explicitamente e a presença dessas energias faz com que a discussão sobre a covariância desses elementos de matriz S, sobre as propriedades de transformação deles, seja uma discussão muito confusa, né? Você não sabe
olhando para essa fórmula, pura e simplesmente, como é que cada termo dessa fórmula vai se transformar, o que está acontecendo, como é que você controla a covariância de Lorentz dos caras, nem nada. É difícil, não é óbvio, não é explícito. Né? A gente considera ali naquela expressão S de beta alfa, porque não coloca o φ alfa mais igual a aproximação de Born? Se você colocar, termina aqui, né? Termina nesse ponto. A aproximação de Born é falar, olha, o psi alfa é igual ao φ alfa. Né? Você pode ir além da aproximação de Born. Né? Pode ir além, você pode obter correções de ordem arbitrariamente alta à aproximação de Born. Não tem problema. Então, o que eu quero dizer aqui, do ponto de vista do cálculo, dá para fazer o cálculo aqui. Né? Se você souber quem é o V, você sabe fazer a conta aqui. Não tem nenhuma dificuldade, vamos dizer assim, conceitual. Pode ter alguma dificuldade prática, né? Cheguei numa integral muito complicada e tal, tudo bem. Aí, sei lá, o computador vai fazer para você a integral, alguma coisa assim. Mas, do ponto de vista conceitual, não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade conceitual é com a visualização das propriedades de transformação de Lorentz, ou de Poincaré, dessa expressão, que não são óbvias. Isso aí não tem, cada termo desse aí tem propriedades diferentes das dos outros em relação a transformações de Poincaré. Para você reproduzir aquela equação de transformação da matriz S no final, não é moleza. Então isso nos motiva a buscar uma maneira covariante de enxergar essa expressão para a matriz S. Tá certo? Isso é uma maneira concreta de a gente fazer as contas, mas não é uma maneira conveniente de fazer as contas. Essa que é a questão. Tá? Então, para buscar essa maneira, nós vamos partir daquela ideia de que o operador S é aquele U de infinito menos infinito, onde o nosso U de tt0, né, era definido como exponencial de IH0t exponencial de menos IHT menos t0 exponencial de menos IH0 t0. Vocês lembram disso, né? A gente definiu esse operador U de tt0 e o operador S, né, era exatamente esse cara que estava aí. Né? Eu podia ver o operador S dessa maneira. Legal. A estratégia da gente vai ser a seguinte: nós vamos procurar saber se a gente tem uma equação diferencial que esse operador U satisfaça. Se ele satisfizer uma equação diferencial, a gente vai ver, a gente vai observar que tem uma solução iterativa também, e sobre essa solução iterativa é que a gente vai ter mais clareza para impor condições ou entender melhor o que está acontecendo. Né? Então, para verificar se isso aqui satisfaz uma equação diferencial, a gente simplesmente deriva isso em relação a t, tá certo? A gente aplica aqui um id dt. Então, esse id dt do U de tt0 vai aparecer aqui e aqui, né? São os dois termos que dependem de t. Né? Esse termo não depende de t, vai ficar lá congelado. Né? Então, quando você derivar esse cara que está aqui, você vai ter exponencial de H0t e tem um I, né, de ADT na história, então você vai ter menos H0. Né? Isso multiplica a exponencial disso e a exponencial disso. Né? Eu posso colocar esse cara à esquerda ou à direita, tanto faz, porque ele comuta com ele mesmo. Né? Quando eu derivar esse cara em relação a t, vai cair menos IH. Né? Eu também posso colocar ele à direita ou à esquerda, vou optar por colocar ele aqui, para ele justamente fazer um par aqui com esse zero. Né? Então aqui vai ter um mais, porque eu tenho menos IH, né? E aqui repetem-se as coisas, exponencial de menos IH t menos t0,
exponencial de menos I H0 T0. Certo? Aqui não tem mais derivada, porque aqui é T0. Quer falar alguma coisa? Legal. H menos H0 é o V, né? Tá certo? Isso aqui é o V. Então, se esse aqui é o V, eu vou inserir aqui para recompor o operador U de T0, né? Aquela exponencial de menos IH0T, exponencial de IH0T. Tá certo? Então, junta esse cara com esse, recompus o U, né? E eu vou definir um cara que é um V de T, onde esse V de T é exponencial de IH0T, V exponencial de menos IH0T. Certo? Essa é a definição do nosso V de T. Então, conclusão, esse U de TT0, né, ele satisfaz, sim, uma equação diferencial. Né? A gente pode associar ele a uma equação diferencial, que é essa que está aí. Né? Contanto que eu associe, contanto que eu trabalhe ao invés do V, com esse V de T. Né? Tá certo? E como é que é isso? Né? Quer dizer, essa equação diferencial, ela vai ter como solução o operador que eu estou interessado se esse cara que satisfizer essa equação satisfizer a condição de contorno que eu evidentemente tenho sobre o U. Né? Eu tenho que U de T0, ou TT, tanto faz, tem que ser igual a 1. Né? Quer dizer, então, se eu tiver um operador satisfazendo essa equação com essa condição de contorno dada, essa solução é única, essencialmente. Como é que a gente conclui isso rapidamente? Eu posso falar em termos dos elementos de matriz arbitrários desse operador. Cada elemento de matriz arbitrário desse operador vai satisfazer uma equação diferencial normal, né? Ordinária, né? Em princípio, de primeira ordem, com uma condição inicial. Então, a solução é única. Né? Legal. Agora, o que significa esse V de T? Né? Ser dado por isso que está aí. Isso tem um significado um pouco mais profundo. Né? Isso sugere que eu estou dentro de uma visão da evolução temporal, onde os operadores evoluem com a newtoniana livre. Tá certo? Será que funciona isso? Né? Vamos supor o seguinte, já que os meus operadores estão, eu estou supondo que eles se transformam desse tipo, né? Isso aqui seria um V de zero, um V independente de T, e esse aqui seria um V de T. A transformação unitária que eu estou colocando aqui, né, caracteriza uma conjugação. Isso significa que no espaço de Hilbert eu estou atuando sobre os vetores de estado com o inverso desse operador aí, o exponencial de IH0T. Né? Então suponha que você defina um cara assim, psi de T, dado por exponencial de IH0T vezes o psi de T. Esse seu psi de T, ele satisfaz a equação de Schrödinger normal, I ddt. Psi de T igual a H psi de T. Tá certo? Esse seu psi de T é um vetor de estado na representação de Schrödinger. Né? Suponha que você tem esse psi de T, um vetor de estado na representação de Schrödinger, e você faça essa transformação unitária que está aqui. Qual equação o psi de T vai satisfazer? É só a gente aplicar o ddt, né? I ddt. O psi de T tem duas fontes de derivada temporal, uma aqui no H0, outra no psi. Né? Então você vai ter um menos H0 vezes o psi de T, que vem da derivada desse primeiro cara que está aqui, tá certo?
Depois você vai ter a derivada atuando nesse cara, que vai dar a exponencial de IH0t, I dAdt do psi. I dAdt do psi é o H psi, né? Então você vai ter H psi de t. Né? Se você quiser recompor aqui o psi, né? Você pode inserir como antes E a menos IH0t e a IH0t, tá certo? Aqui nesse ponto. E você chega a isso aqui, ó, menos H0 psi de t, mais uma coisa que você chama de H de t, psi de t. Tá certo? Mas menos H0 mais H de t, né? Menos H0 mais H de t é isso aqui, a exponencial de IH0t, H, exponencial de menos IH0t. Ali não é psi? Nessa última ali. Nessa que está aqui? É. Assim, vai ser psi. Tá certo. Isso daqui é a exponencial de IH0t menos H0 mais H, exponencial de IH0t, né? Porque esse cara comuta com H0, obviamente. Né? E menos H0 mais H é o V. Né? Então o resultado desse cara que está aqui, ó, a soma disso com isso, é precisamente o V de T. Conclusão. O tal do psi, né, satisfaz essa equação aqui, ó. Então, se você tiver, né, você estava na representação de Schrödinger, né, você fez uma transformação unitária por esse operador que está aqui, exponencial de IH0t. Os vetores de estado que você obtém, eles satisfazem a equação de Schrödinger com hamiltoniano substituído pelo potencial, pelo V de t. Não tem mais H0, tem só o V de t. No entanto, os operadores, tá certo? Já que você fez essa transformação unitária sobre todos os vetores, os operadores você tem que fazer essa transformação unitária, essa conjugação aqui. E que equação eles obedecem? Se você calcular I ddt do V de t, o resultado vai ser comutador de H0 com V de t. Uma conta simples, né? Só fazer aquela coisa. ddt do primeiro termo, mais vezes os outros, mais ddt do terceiro termo vezes os outros. Né? Parece equação de Heisenberg. É a equação de Heisenberg. Né? É a equação de Heisenberg, mas observa bem o seguinte, né? As equações de Heisenberg originais, né? Elas são com H. Essa daí é com H0. Então isso não é a representação de Heisenberg. Sim, Tá certo? e também os estados evoluem junto desse. Os estados evoluem e os operadores evoluem, os dois evoluem. Só que eles evoluem, os estados evoluem com o V de T, com o potencial, né? E os operadores evoluem com a hamiltoniana livre. Em geral, teria uma derivada explícita do tempo ali que não seria zero aqui nesse caso. Por quê? Porque tem uma representação de Schrödinger e de Heisenberg, mas em geral. Não, eu estou passando a representação de Schrödinger para a representação, Essa para essa representação aí. Essa de interação. Na representação de Schrödinger, os operadores não dependem de tempo. Sim. A menos que seja uma dependência explícita. Né? Sim. Tá certo? Sim. Então, eu estou supondo aqui que meu V não depende do tempo. O V da representação de Schrödinger não depende do tempo. Não quero dependência no tempo dele. Né? Então não tem derivada parcial nenhuma ali a calcular. É isso aí mesmo. Né? Se eu tiver um operador genérico que tenha uma dependência no tempo, tudo bem. Né? Então isso aqui define uma representação que não é a representação de Schrödinger, não é a representação de Heisenberg. Devido ao fato dos dois caras evoluírem, em particular o vetor de estado evoluir com o potencial, isso é chamado de representação de interação. Certo? A Marx diz assim, né, que ela considera o V0 constante.
como é que é, assim, na prática? Porque V0, como assim? H é igual a H0 mais V. Sei. Considera o V constante, quer dizer que não muda com o tempo. Não muda com o Mas tem mais, assim, mais intuição física de que o V, obviamente, pode mudar, muda com o tempo. Não para tempos, obviamente, depende da escala do tempo, não muda. Mas, em geral, com escala tão grande quanto o que o V vai mudar. Como é que a S-Matrix, por exemplo, faria no caso dessa? Ela trabalharia com V em cada instante? Ou ela pegaria um V de termo generalizado? Você vai ver que a situação mais geral é essa, que o V não depende do tempo. Se você tem um sistema fechado, se é o newtoniano, não tem razão nenhuma para depender do tempo. Na verdade, se ele depender do tempo, você tem uma quebra da invariância translacional no tempo. Tá certo? E aí deixa de conservar a energia. Sim. Seria uma interação que não seria então, dentro, seria de fora. A ideia é que se você está falando de um sistema fechado, o seu V não vai depender do tempo. Isso não é uma aproximação. Isso é a descrição mais geral de um sistema fechado. Mas, tudo bem, mas até agora não falou de campo, né? Então está falando de partículas. Eu posso imaginar que essas partículas perdem energia para um campo. Não posso imaginar isso. Porque aí você vai conservar a energia. Ainda está cedo para a gente falar sobre isso, né? Mas você vai entender que há um sistema que está sendo quantizado. Como é que eu sei que sistema é esse? Quando eu conheço os graus de liberdade desse sistema, não é isso? Como é que eu sei que eu estou quantizando o oscilador harmônico? Quando eu sei que é posição, momento, né? E tem um potencial lá que é 1 meio de x quadrado, sei lá, né? Uma coisa assim, ômega 2x2, né? Aí mas principalmente eu sei a natureza do sistema que eu estou trabalhando quando eu conheço os graus de liberdade dele. Só que aqui você ainda não conhece os graus de liberdade do sistema que você está quantizando. É muito difícil especular como você está especulando agora. Não, mas nesse momento. O cara que criou isso, ele já sabia, ele já tinha tudo também. Tipo, ele criou, na hora que escreveu o livro, ele já sabia tudo que tinha pra frente, né? Claro. Então, eu pergunto assim... Você quer saber o que está no final como é que ele responderia? Filme? Como é que ele responderia para um falando assim, não, tá bom, isso aqui, o V não depende do tempo, então o sistema fechado, mas o senhor até agora não falou de campo. Então, aqui no eletromagnetismo, o meu campo tem momento linear, tem momento angular, então a partícula pode perder, digamos, para esse campo, que já no eletromagnetismo mas olha só, acontece. ali você está tomando a partícula como uma coisa que não é determinada pelo campo. Você está pensando numa visão linear do eletromagnetismo, onde a partícula é uma coisa e o campo é outra. E ainda pior, o campo que a partícula gera é desprezível frente ao campo externo, vamos dizer assim, onde a partícula está. Aí você pode falar, a partícula perde energia para o campo, a partícula ganha energia do campo, essas coisas. Mas se você olhar o eletromagnetismo como um sistema fechado, onde a partícula e o campo são um todo autodeterminado, tá certo? E não linear, a discussão fica bem mais complicada do que isso. Então, mas assim, até esse momento não teria como responder isso. Não, porque não está no campo, né? O problema não é que não tem como responder, é que a questão, nesse momento, não tem muito sentido. Por quê? Ela não tem muito sentido porque você não sabe a natureza do sistema que você está quantizando. Então, você não sabe como é que você constrói o H0, nem como é que você constrói o V. Sabe, você não conhece os graus de liberdade básicos, né? Você não sabe o que está por trás da quantização desse sistema. Quem você está quantizando? Entende? Se tem carga elétrica no negócio para interagir com... Deve ter, não sei, carga elétrica. Você vê que apareceu alguma coisa relacionada. O N, né? O N pode ter carga, massa. Pode ter, tem outras coisas. Tem muita coisa lá dentro daquele N, né? Tem número bariônico, né? Tem um monte de coisa. Mas na aula passada a gente viu que apareceu alguma coisa de carga elétrica, uma possibilidade de escrever carga elétrica. É alguma coisa dentro do N, né? Mas isso também é para o futuro. A gente vai ter que construir isso aos poucos, devagarinho. É isso que a gente está fazendo. Nesse momento não dá para responder essa pergunta, simplesmente porque não dá nem para fazer ainda.
você não, a única coisa que você sabe é o seguinte: se eu tiver um sistema fechado, eu quero um hamiltoniano independente do tempo e independente da posição também, porque eu não quero quebrar a invariância translacional, né, do meu sistema. Isso eu sei, né? Mas mais do que isso, como é que eu vou montar esse hamiltoniano? Como é que ele vai descrever o sistema que eu estou analisando? Eu estou querendo analisar colisões de partículas. Então, eu tenho que ser capaz, com esse hamiltoniano, de prever taxas de transição de um estado com tantas partículas para outro estado de tantas partículas. Como eu vou fazer isso ainda não está claro. Realmente não está claro, mas o objetivo desse curso que até o final do curso isso fique claro. Isso espero que fique claro. Tá certo? Mas tem que ter paciência. Agora não vai ainda não. Então, olha só. Vamos de volta aqui para a vaca fria, né? A gente agora consegue olhar para esse V de T definido aqui e enxergar que isso daí é parecido, né, com uma situação, parecido não, um caso particular, uma situação genérica, já que eu fiz essa transformação unitária sobre os vetores de estado, eu sou obrigado a fazer uma conjugação por essa mesma transformação unitária sobre todos os operadores da minha teoria. Então, se eu tiver um operador genérico, O, na representação de Schrödinger, tá certo? Ele pode, em princípio, até depender explicitamente do tempo, se for o caso, de um operador O de T. Isso permite que eu defina um operador OI de T, tá certo? Que é exponencial de IH0T, O de T, exponencial de menos IH0T. Tá certo? Então, o que eu estou vendo acontecer ali com o V de T é só um caso particular de uma mudança de representação. Tá certo? Assim como quando eu mudo da representação de Schrödinger para a representação de Heisenberg, né, lá eu faço uma mudança muito mais radical, né? Porque eu uso o hamiltoniano completo, aí o meu vetor de estado, a equação de movimento que a gente faz é zero, né, I dt do psi é igual a zero, de Heisenberg, e os operadores eles vão evoluir com o hamiltoniano completo, que são as equações de Heisenberg, né, que a gente conhece. Aqui nós estamos fazendo uma mudança parcial, a gente está colocando uma parte da coisa em cada lugar, né? Tem um pedaço da evolução temporal que está no vetor de estado, né, que é dada pelo V de T, e tem outro pedaço da evolução temporal que está nos operadores, que é uma evolução livre com H0 de T. Tá certo? Essa evolução livre dos operadores é muito, muito, muito conveniente. Tá certo? Em geral, eu vou saber calcular essa evolução temporal livre explicitamente, porque ela depende apenas da hamiltoniana livre. Se eu souber quem é a hamiltoniana livre, em geral, a hamiltoniana livre corresponde a um problema que eu sei resolver. Tá certo? Então eu vou saber calcular a evolução temporal dos operadores. O que eu não vou saber é calcular a evolução temporal dos estados, porque isso depende de uma equação mais complicada. Tá certo? Então essa é a representação de interação, né? E a ideia aqui que vocês percebam que a gente chega nela mais ou menos de forma natural. Se a gente se pergunta por uma equação de evolução para o operador U de TT0, esse operador U de TT0 obedece exatamente à equação de evolução de um estado na representação de interação. Tá certo? Esse cara aí, especificamente. Bom, olha só. Daí, agora eu posso pegar a equação diferencial que o meu operador satisfaz, usar a minha condição de contorno, tá certo? E transformar essa equação diferencial numa equação integral, tá certo? Então, se eu pego agora essa equação e integro em relação ao tempo, tá certo?
Integro de um lado e integro do outro, né? Eu vou ter isso aqui, integral de I em dt, né? De I ddt. De T0, isso vai ser a integral em dt do V de T, U de T, T0. Vamos botar um linha aqui, porque eu vou integrar até um certo tempo T, né? E vou usar a minha condição de contorno integrando de T0 até esse T. Tem que ter linha nos outros ali também, né? Tem que ter linha nos outros. Faltou algum telinha, não? A derivada do operador no computador. A derivada do operador no computador. Não desse operador. Ele é um operador, uma espécie de operador de evolução temporal, né? Pensa no operador de evolução temporal na descrição de Heisenberg, né? Ele satisfaz I ddt do U igual a HU. Tá certo? Porque você já sabe a forma dele, ele é exponencial de IHT, né? Ele já satisfaz isso, realmente. Aqui não, aqui ele satisfaz V de T porque você está na representação de interação. Né? Então, olha só, quando eu integro aqui, né, integral, isso aqui vai dar vai dar o próprio U em T menos o U de T0, T0, né? Então dá U de T, T0 menos o U de T0, T0. E isso é igual ao que está lá, né? Integral de T0 a T, dt', V de T', U de T', T0. Tá certo? Esse U de T0, T0 é a identidade, né? Tem um I aí, né? Um I. Na integral. Tem um I, vamos passar esse I para cá. Né? Então você chega à conclusão, né, que o teu U de TT0 é igual a 1 menos I vezes esses caras aí. Né? Isso não resolveu nada, que nem a equação de Liebman-Schwinger. Né? Você só transformou sua equação diferencial numa equação integral, porque você tem U de um lado e tem U do outro lado, do mesmo jeito. Mas você pode iterar. Tá certo? Então vamos iterar. Você itera, você vai fazer o quê? O U de T0 é igual a 1 menos I integral de T0 a T dt', V de T', U de T' é T0. Então agora eu vou substituir esse cara todo aqui dentro. Né? Vamos ter 1 menos I integral de T0 a T', dt, duas linhas, V de T, duas linhas, U de T, duas linhas, T0. Né? Então vamos só dar uma organizada aqui, ó. Isso aqui fica 1 menos I integral de T0 a T, dt', V de T'. Né? Agora, esse vezes esse vai dar menos I ao quadrado mais menos I ao quadrado, integral de T0 a T, dt', integral de T0 a T', dt, duas linhas, V de T', V de T, duas linhas, U de T, duas linhas, já é, né? T0, né? Mais, etc. Né? Claro que da próxima vez você vai substituir o U de T, duas linhas, T0 ali, esse termo vai ficar multiplicado por 1, né? E você vai ter potências, né, de V de T como antes. Né? Tá certo? Agora você pode fazer os limites, né, quando T tende a infinito e T0 tende a menos infinito.
para você obter o seu operador S, finalmente. Né? Então aqui o U de PT0 tende ao operador S, né? U de infinito menos infinito. Então o teu operador S vai virar 1 menos I, integral de menos infinito a infinito, dt' v de t', menos I ao quadrado, integral de menos infinito a infinito, dt', integral de menos infinito a t', dt duas linhas, v de t', v de t duas linhas. O próximo termo vai ser, né? Aqui deixa eu deixar mais menos I, né? Mais menos I ao cubo, integral de menos infinito a infinito, dt', integral de menos infinito a t', dt duas linhas, integral de menos infinito a t duas linhas, dt três linhas, v de t', v de t duas linhas, v de t três linhas, assim por diante. Né? Bom, a gente queria ter melhorado, né? Mas a gente não melhorou muito, não. Né? Bom, pelo menos a gente se livrou dos denominadores lá de energias, né? Mas a coisa ainda está feia, porque essas integrais aí, elas envolvem esses t', t duas linhas, t três linhas, t quatro linhas explicitamente, né? Então, e envolve também esse v de t', v de t duas linhas, assim por diante, todo mundo explicitamente. Então é complicado olhar para essa expressão e falar assim, isso aí vai ser uma expressão covariante. De fato, para que isso aí seja uma expressão covariante, a gente vai ter que impor certas coisas sobre ela, né? Mas antes de fazer essa imposição, nós vamos dar uma rearranjada nessa expressão que está aqui. Então, pelo menos, conseguir uma forma da gente se livrar desses t', t duas linhas, t três linhas, explicitamente nos argumentos, né, nos limites de integração. Então, a estratégia para isso vai ser a seguinte: nós vamos definir uma operação, não é uma operadora, é uma operação de ordenamento temporal. Tá? A gente vai dizer o seguinte: T de V de T é o próprio V de T. Né? Mas o T de V de T1, V de T2, isso vai ser V de T1, V de T2, se o T2 for menor do que o T1. Então, eu vou botar uma função step aqui na frente. Né? E vai ser V de T2, V de T1, se o T2 for maior que o T1. Certo? Então, essa é uma operação que faz um ordenamento temporal nos operadores. Eu estou botando V ali, mas podia botar um operador O genérico, dependente de T, né? Sem problema nenhum. Faz um ordenamento temporal dos operadores. Se o T2 é menor do que o T1, ele age primeiro. Se o T1 é menor do que o T2, ele age primeiro. Essa que é a ideia. Esse T não é um operador, né? Ele é só um ordenamento. T é o símbolo, que indica esse ordenamento. Né? Deixa eu escrever explicitamente o de 3, né? Só para a gente ter uma ideia de que a gente pode realmente fazer esse serviço de ordenamento temporal explicitamente com funções step o tempo inteiro. Né? O T desse cara aqui vai ser θ de T1 menos T2, θ de T2 menos T3, V de T1,
V de T2, V de T3. Então você vê, ó, T3 é menor que T2, T2 é menor que T1. Então T3 acho primeiro, T2 segundo, T1 em terceiro. Certo? Você precisa de 2 steps para fazer isso, não de 3, só 2. Né? Próximo termo aqui nessa história. Né? Θ de T1 menos T2, θ de T1 menos T3, θ de T3 menos T2. Aí você tem V de T1, V de T2, V de T3. Desculpa. V de T1, V de T3, V de T2. Né? Então, aqui você tem que o T2 é menor que o T3, que é menor que o T1. Como é que você expressa isso usando as tetas? Né? Eu tenho uma teta de T3 menos T2. Né? 3 maior que 2, né? 3 é maior que 2. Exatamente. 2 é o menor. Você precisa de 3 tetas, por quê? Porque olha só, você tem T3 menos T2, T1 menos T2. Então, você está dizendo aqui que o. Deixa eu pensar aqui. Os dois são maiores do que T2, mas não sei quem é maior, 1 ou 3. Se eu falar que eu tenho uma teta de T3 menos T2 e tenho uma teta de T1 menos T3, automaticamente o T1 é maior que o T2. Não é isso? E o T3 não. Então aquela primeira que está ali é redundante, né? Só agora que eu percebi isso. Aqui no seu primeiro você botou 3, não foi? Eu estou percebendo isso agora. Confirme comigo aqui, vamos pensar todo mundo junto. Né? O que eu preciso? Eu preciso de uma ordenação assim, ou seja, T1 maior, T3 em segundo e T2 o menor de todos. A pergunta é, eu acho que sim, né? Eu posso conseguir isso só com essas 2 tetas. Não é isso? T1 é maior que T3 e T3 é maior que T2. Então T1 é maior que T1 é obviamente maior que T2. Né? Quer dizer, deixa eu pensar de novo. Quando o T3 for maior que T1, isso aqui dá 0. E T2 for maior que T3, isso aqui dá 0. Né? Pois é, então acho que a gente não precisa realmente dessa teta de T1 menos T2 não, para produzir esse ordenamento. Tem um erro aí, depois eu conserto. Então todos os casos são 2, né? Provavelmente. Vamos ver o próximo. Mas isso seria um erro ou só uma redundância. redundância? É uma redundância, mas desagradável. Mas ele muda alguma Redundância coisa dessa. Muda alguma coisa nas contas? Não, Não. não. Ó, vamos ver o próximo termo. O próximo termo que eu escrevi aqui nas notas é teta de T1, T2 menos T1, teta de T2 menos T3, teta de T1 menos T3, V de T2, V de T1, V de T3. Então, T3 aqui tem que ser o menor de todos, tá certo? Então, T3 é menor do que T1, certo? E T3 é menor que T2. Mas, segundo o que a gente acabou de fazer, a gente só precisava fazer T2 menos T1, né? E aí a gente podia se livrar dessa. Né? T3 menor que T1, T1 menor que T2. Né? Então, aparentemente, todos esses casos aí estão com uma teta a mais, redundante. Se T2 for menor que T3, aquela última teta segue, mas isso não implica. E aí, na do meio? Aqui,
Nessa aqui. Se T2 for menor que T3 tá ok. Agora, isso ainda não diz, por exemplo, a segunda pode dizer que T1 seja maior que T3, mas Quando é que esse termo vai ser diferente de zero? Essa que é a questão. Porque esse cara aqui vai eleger apenas esse termo quando houver um certo ordenamento. Né? Então tem que estar preocupado com situações em que esse cara aqui seja diferente de zero. Onde é que isso vai acontecer? Só vai acontecer quando T3 for maior que T2 e T1 for maior que T3. Qualquer outra situação, isso daí dá zero. Tem que ser as duas condições satisfeitas. Né? T1 maior que T3, T3 maior que T2. Essa segunda aqui já implica que T1 é maior que T2. Direto. E melhor, ela diz aonde que o T1 fica em relação a T3, onde que o T3 fica em relação a T2. Eu acho que está redundante. Não me lembro mais por que eu cheguei a essa conclusão aí, né, de colocar esse cara que estava aí. Mas vamos revisar isso. Né? Vamos continuar a conta. Só tem mais uma etapa se a conta com isso daqui der certo, está tudo certo, não tem problema nenhum. A definição está legal. Aí, vou colocar mais os outros termos agora, né, para a gente ver onde é que a gente está chegando. Né? Então, deixa eu tirar esse cara daqui. Faltam três termos, né? Os três últimos. Então, esse aqui é θ de T2 menos T1, θ de T2 menos T3, θ de T3 menos T1, com o V de T2, V de T3, V de T1. Ok. Então, T1 tem que ser o menor de todos. Então, T1 é menor que T3, T3 é menor que T2. Então, esse aqui está sobrando. Né? Aí a gente tem... pode ser que tenha algum problema na próxima etapa. Mas vamos ver. Vamos ver. Você tem um θ de T3 menos T1, θ de T3 menos T2, θ de T1 menos T2. V de T3, V de T1, V de T2. Aqui eu tenho que ter T2 menor que T1, T1 menor que T3. Né? Então essa do meio seria redundante. Né? E a última vai ser θ de T3 menos T1, θ de T3 menos T2, θ de T2 menos T1, V de T3, V de T2, V de T1. Então T1 tem que ser menor que T2, T2 tem que ser menor que T3, a primeira é redundante. A função que está aqui no zero, ela é zero ou ela é indefinida? Ou é 1, é 0 ou é indefinida? Ela é fechada, não. Porque falta olhar só quando eles forem iguais, o que acontece. Aí você tem uma ambiguidade para definir isso. Ela não é ou você zero. diz que é zero quando eles são iguais, ou você diz que é 1, vamos dizer assim. Não? Acho que ela é fechada, não Mas não vai ser muito importante isso não. Então, a ideia é a seguinte, a gente instituiu esse ordenamento temporal por quê? Né? Porque nós vamos tentar reescrever essa expressão que está aqui usando o tal do ordenamento temporal.
Né? Então você vê aqui, ó. Vou pegar, por exemplo, esse termo, esse primeiro termo, esse termo que está aqui. Esse termo que está aqui não tem o defeito de ter linha, ter duas linhas aqui nos limites de integração, né? Vamos pegar esse primeiro termo aqui, integral de menos infinito a infinito, dt1 menos infinito a infinito, dt2, t, v de t1, v de t2, então, calcular esse objeto que está aqui, né? E vamos mostrar que dá proporcional àquele cara que está lá, né? Isso daqui vai ser o seguinte, vai ser a integral menos infinito a infinito, dt1, menos infinito a infinito, dt2, θ de t1 menos t2, v de t1, v de t2, mais a mesma coisa, vou repetir aqui, com θ de t2 menos t1, v de t2, v de t1. Eu vou repetir, mas é melhor repetir mesmo, porque eu vou fazer uma mudança de variáveis aqui. Bom, nessa segunda integral, tá certo? Eu posso chamar T1' igual a T2, T2' igual a T1, tá certo? Então, dt1 vira dt2', dt2 vira dt1', tá certo? Então aqui vira t1' menos t2', t1', t2', tá certo? Supondo que seja válido trocar a ordem de integração, né? Aquela. Oi? Ali seria um t', né, no segundo limite de integração. Como assim t'? A gente não pegou aquele segundo termo, né? Não, peraí. Eu estou usando dt1 e dt2. Não estou usando dt' e dt2'. Não, nos limites de integração. Não é de menos infinito, mais infinito, menos infinito, até t? Não. Eu estou calculando uma outra integral. Ah, tá. Eu vou mostrar justamente que o cálculo dessa integral vai chegar naquela. Certo? Estou mostrando isso. Tá? Então, concentra nessa que está aqui. Essa aqui, os limites de integração são de menos infinito a mais infinito. Né? Então, aqui eu troco a ordem de integração. Né? Vou ficar dt1', dt2'. E eu posso tirar essas linhas, porque isso aqui é tudo rótulo. Né? Tira a linha, 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 tira a linha. A de baixo é igualzinha a de cima. Tá certo? Então eu posso botar aqui um 2, né? Aqui nessa integral de cima e apagar a de baixo. Mas mais do que isso, essa integral aqui, ela é de menos infinito a infinito em dt2. Só que o t2 não pode passar do t1. Se ele passar do t1, né, dá zero. Então a integral efetivamente é de menos infinito a t1. E aí eu não preciso escrever mais a θ na função step. Que integral é essa? Exatamente aquela que está lá. Tá certo? Portanto, essa integral, que é a que eu estou interessado, ela é 1/2 da integral desse cara que está lá. Certo? Por que é 2? Por que é 1/2? Né? Porque eu tinha duas permutações dos caras. Tá certo? A ideia é que cada uma daquelas integrais ali, do produto temporalmente ordenado, vai ser levada na primeira, por uma mudança de variáveis desse tipo. De modo que o que você vai ter no final é o número de permutações desses três objetos, desses três tempos, T1, T2, T3. Aqui o que a gente teve aqui são todas as permutações de T1, T2, T3, da ordem de T1, T2, T3. Então, se você tiver uma integral
com n termos desse tipo, você vai ter um fator n fatorial na frente. Tá certo? Vamos fazer agora, para ver se nossa brincadeira aqui está toda legal, né? Vamos fazer aquela a segunda ali, né? A terceira ali. Esses caras que estão aqui. Vamos lá. Não precisa fazer todos, não. Vamos fazer alguns, se essa coisa começar a funcionar bem, é porque está tudo bem, né? Então, a integral que nós vamos calcular é essa daqui, né? Pt3 menos infinito, né? O primeiro termo é θ, né? De T1 menos T2, θ de T2 menos T3. E aqui você tem um V de T1, V de T2, V de T3. Aí você tem mais o que, né? Integral de menos infinito a infinito, dt1, dt2, dt3, e aí tem θ de T1 menos T3, θ de T3 menos T2, né? Aí você tem o V de T1, V de T3, V de T2. Essa daqui está mole, né? Você troca T2 com T3 nessa daqui. Então, onde tem T2 vai aparecer T3, já vou abrir mão de linha, né? Nesse estágio aqui. Então aqui você vai aparecer T2, aqui vai aparecer T2 menos T3, e aqui vai aparecer T2, T3. Exatamente a integral que está lá em cima. Não tem nenhum problema no sinal. O sinal não acontece. Sinal? Porque quando eu tenho T1 menos T2 e troco o T2 menos T1, a função step vai... Não. Menos 1 não. Vai para 0. Não tem problema nenhum. Troquei o argumento. Estou fazendo uma mudança de variáveis de uma função. Tá, aí o dt, por exemplo, quando eu troco por x por a menos y, o dx vira menos dy. Tá, mas estou perguntando se tem alguma coisa. Se eu tenho θ de x, né? Se eu falo que x é igual a menos y, isso vira θ de a menos y. Qual é o problema? Né? Eu vou olhar para essa função em função de y agora. Né? Só isso. Tudo bem, eu estou olhando para a função em função de T2 e T3. Não tem problema quanto a isso. O problema é que você falou do ponto, né? Da contribuição do ponto, é uma contribuição de um único ponto que está lá, na integral. Que é quando os três são iguais. Que não interfere, que não adiciona nada para a integral, no princípio. Então você vê, essa segunda deu igual à primeira. Vamos ver a terceira, tá certo? Só para a gente se certificar que está tudo bem. A terceira é o que? Era V de T2, V de T1, V de T3, né? T2, T1, T3. E as tetas são de T2 menos T1, T1 menos T3. T1, DT2, DT3. Né? Então, aqui o que a gente tem que fazer também está claro. Tem que trocar T1 com T2. Né? Então aqui vira T2, aqui vira T1, aqui vira T2, aqui vira T1, aqui vira T2. Aqui vira T2, aqui vira T1. Sempre quer deixar 1, 2, 3. Só qual é a lógica que está seguindo? Deixar todos iguais ao primeiro. Todos iguais ao primeiro. Então, o segundo e o terceiro conseguimos levar lá. Eu acredito que as outras vão dar certo também, né? Não vamos insistir nelas, né? Quer dizer, tem erro aqui nessa história. Eu vou consertar, depois eu falo para você. Eu mando a versão corrigida. Aliás, eu vou trocar a ordem desse negócio. Eu vou botar essa seção mais perto da outra, né?
Aí eu aproveito e revejo isso aqui também. Então, resultado, você vai ter 6 vezes essa primeira integral, tá certo? O resultado de calcular a integral entre menos infinito e infinito, dt1, menos infinito e infinito, dt2, menos infinito e infinito, dt3, do produto temporalmente ordenado, vai dar 6 vezes a primeira integral, né? Que é esse cara que está aqui, ou eu já posso identificar com 3 fatorial, né? Que são todas as combinações, todas as permutações de T1, T2, T3, 3 tempos, né? Agora, se eu for fazer essa integral que está aqui, né, eu vejo que a integral em T3 ela só vai até T2, né? E a integral em T2 só vai até T1. Aí eu posso tirar as steps e eu fiquei exatamente com a integral que eu tinha antes. É da exponencial no fim, né? Sim. Então, resultado, né? O operador S, né, vai poder ser escrito de um jeito bem mais simpático, né? Nosso operador S vai ser mais somatório de 1 igual a 1 que é infinito, menos i elevado a n sobre n fatorial, a integral de menos infinito a infinito, dt1, dtn, só que agora com um produto temporalmente ordenado de v de t1 até v de tn. Certo? Isso você pode coletar dentro desse símbolo aqui, né? T exponencial de menos i integral de menos infinito a infinito em dt do v de t. Isso aqui significa o seguinte: pega a exponencial, tá certo? E expande, né? Quando você expandir a exponencial, você vai ter integrais de dt de v de t de menos infinito a infinito, não sei o quê. Só que aí você tem que aplicar um operador de ordenamento temporal naquele termo particular, naquela potência particular que você tinha. Tá certo? É por isso que usou esse operador, na verdade, poderia ter cavado as steps ali na direta integral. Cavado como assim? Cavado. Simplesmente colocar a step ali e colocar a integral para infinito e colocar uma step para cortar a integral até onde quiser. Poderia ter colocado ali na mão. Ah, você está dizendo nessa expressão aqui? Sim, poderia ter colocado na mão. Claro, é. Posso colocar na mão, é verdade. Posso colocar na mão. Mas esse caminho é um caminho bem mais complicado do que o caminho que eu fiz aqui. Esse caminho que eu fiz fica parecendo brincadeira de criança, né? Você sair dali e chegar aqui é outra história. Sair de lá e chegar aqui é fácil. Sair daqui e chegar lá é mais difícil um pouquinho, né? Daí, por isso que usou o operador de ordenação temporal para poder escrever nessa forma exponencial. Isso, exatamente. Agora, mais importante, né, é que agora as coisas que a gente tem dependentes do tempo estão mais bem organizadas. A gente não tem mais dependência do tempo nenhuma dentro dos limites de integração. Em compensação, eu tenho uma operação T que se refere especificamente aos tempos. Tá certo? Eu perdi essa dependência do tempo aqui, mas eu ganhei essa operação T aqui, que também é não covariante, porque é uma operação que fala de tempos, né? A gente vai discutir isso daqui a pouco, né? Mas antes de discutir isso, vamos dar um passo a mais, né, dentro da análise dessa expressão. Passo importantíssimo, aliás, né? O problema sério que eu tenho aqui, né, é que eu estou integrando no tempo, dt1, dt2, dt3, dtn. Né? Integral no tempo não é covariante. Tempo é componente zero do quadro vetor. Né? Se eu fizesse uma transformação de Lorentz, por exemplo, dentro dessa expressão que está aí, né,
eu ia ter uma dificuldade, né? Eu tenho que ter uma propriedade de transformação muito específica para o V para matar a propriedade de transformação da medida dt, de modo que o resultado total fosse invariante, né? Eu tenho que bolar um jeito, né, desse resultado ser covariante, porque no final das contas eu sei que a matriz S vai ser um operador covariante de Lorentz. O operador S, perdão, vai ser covariante de Lorentz. Eu descobri que o operador S comuta as transformações de Lorentz livres, né? Então eu tenho que supor coisas sobre esse V, coisas sobre esse V que me deixem mais perto de entender por que esse operador S, no final das contas, vai ser algo covariante de Lorentz, né? Então, uma maneira realmente esperta, né, e talvez a mais simples possível que você possa pensar, de transformar isso aqui numa expressão explicitamente covariante, é dizer o seguinte: hipótese, né? O meu V de t, né, é uma integral em t3x de um certo h de xt. Integral sobre todo o espaço, menos infinito a infinito em cada direção. E o meu h, isso é importante, né? O h é um escalar de Poincaré. Eu vou reunir esse xt aqui em x, né? Olha só o que acontece se a gente propuser isso, né? A primeira coisa que acontece é que integral em dt de v de t, né, de menos infinito mais infinito, vira integral em d4x do h de x. Vou explicar essa hipótese v de t igual a integral. Você vai ver, mais um segundo. Ali é hamiltoniano, densidade hamiltoniana, densidade de pedra. H, eu chamei de H. Isso aí é válido para qualquer função, não Para o quê? Para qualquer função, porque não parece ser nada restritivo ver de ter uma integral de do quadro de uma função espacial, da parte espacial. Não. Mas a restrição está na invariância do bloco. Pois é a segunda que é. Não, eu posso dizer que o v de t é integral em d3x num h de xt, mas Isso aí eu não posso meio que. eu não tenho razão nenhuma, assim, para pegar uma função normal e falar disso, né? Eu faço isso porque eu quero juntar o d3x com o dt e produzir um d4x. Quer dizer, isso não é tão problemático assim, mas isso tem um efeito profundo. Não, tudo bem. Pega a minha medida e me transforma numa medida invariante. É que sempre poderia fazer isso, por exemplo, colocando uma delta ali e colocando o V de novo. Quer dizer, não é... Uma delta tridimensional. Sim, coloca uma delta tridimensional e o V. Mas a delta tridimensional não é covariante também. Sim, mas aí a restrição está no Eu vou carregar minha delta tridimensional aqui Sim. dentro. Mas aí que está a restrição. Não. Eu não quero carregar deltas tridimensionais. Então, isso que eu estou dizendo, a restrição, o importante dessa hipótese é aquela segunda parte, a invariância de H. Não, a primeira parte é muito importante também. A primeira parte é uma grande sacada. Entende? A primeira parte é uma grande sacada porque você fala que isso aqui é o espaço, você transformou dt em d4x. Entende? Essa é a razão principal desse cara aparecer. Talvez o que o Guilherme esteja falando, mas isso isso não é uma hipótese tão problemática porque é uma hipótese, não vou dizer problemática, mas é uma hipótese profunda também. Eu estou dizendo que o cara é integral de uma densidade, nem todo mundo vai ser integral de uma densidade na vida. E não é assim, eu vou enfiar uma delta lá e vira uma integral de uma densidade que é uma delta. Eu não quero delta no meu pé, me torrando saco. Sim, porque eu quero que seja invariante, sabe? Eu quero que todo seja covariante. Então eu estou que pedindo. seja invariante.
E eu estou pedindo essa transformação aí por um motivo que eu vou mostrar agora, né? Em seguida. Então, olha só, essa integral básica, né? Integral em dt do v de t, ela vira o integral d4x do h de x. Né? E agora, se eu fizer o zero de lambda a, s, o zero da h de lambda a, o que eu tenho que obter? S. Então eu tenho que ter invariância, tá certo? Do meu operador S perante transformações de Lorentz. Não é isso? Como é que eu posso conseguir essa invariância de transformações de Lorentz? Eu posso vir aqui e enfiar o zero da h aqui, em todos esses casos. Esse o zero não depende do tempo, de t. Então ele pode entrar no símbolo de ordenamento temporal sem problema nenhum. Não é isso? Tá ok? Quer dizer, se eu pegar esse S e fizer o zero S, o zero da h de lambda a, isso vai ser t exponencial de menos i integral d4x de o zero de lambda a, h de x, o zero da h de lambda a. Vocês concordam? Tá? O zero estava aqui embaixo, passa por dentro do t, fica na beira da exponencial. Aí na exponencial, entre cada dois caras aqui, você insere o zero da h, o zero da h e o zero, tá certo? De modo que esse o zero da h e o zero entra no argumento da exponencial. Agora, se esse cara aqui tem aquela lei satisfaz aquele cara que está ali, esse cara todo que está aqui, ele é o h de lambda x mais a. Não é? Então, isso aqui vira t exponencial de menos i integral d4x do h de lambda x mais a. Não é isso? Agora aqui eu posso fazer uma mudança de variáveis, que é x' transformação oposta, transformação de Poincaré a menos 1 de lambda a x, por exemplo. Tá certo? O jacobiano é um dessa transformação de Poincaré. É uma translação e o determinante do lambda, se o lambda for próprio ortógono, a gente não está discutindo paridade de reversão temporal ainda, pelo menos, né? O determinante é mais 1. Tá certo? Então o jacobiano é 1, isso aqui vira simplesmente t exponencial de menos i integral d4x' h de x', que é a própria matriz S, que é o próprio operador S. Se eu tiver, portanto, um V de t que satisfaz isso, ou em outros termos, se eu tiver um V de zero, né, que é o V, né, que satisfaz isso, tá certo? E eu defini o H, né, de xt como sendo exponencial de IH0t, H de x0, exponencial de menos IH0t, como todos os operadores na expressão